Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de velocidade na condução do potencial de ação. A velocidade da condução seria a velocidade em que o potencial de ação é conduzido pelo axônio. Lembrando que o potencial de ação é originado no cone de implantação. Após ocorrer a geração do potencial de ação nessa região específica do neurônio, este potencial de ação ele vai trafegar ao longo de todo o axônio até alcançar o terminal axonal. No terminal axonal, o potencial de ação vai permitir a liberação de neurotransmissores que estão embalados no interior de vesículas sinápticas. E veja que a velocidade da condução do potencial de ação diferencia de neurônio para neurônio. Vamos ver quais são os fatores que determinam a velocidade da condução do potencial de ação. Um fator seria a mielinização, ou seja, a presença da bainha de mielina. Outro fator seria o diâmetro da fibra neuronal. Vamos estudar esses dois fatores que determinam a velocidade do potencial de ação, começando com a mielinização. A figura apresenta dois neurônios. Um neurônio superior pintado em verde e um neurônio inferior pintado em vermelho. Perceba que o neurônio em verde ele apresenta o axônio desnudo. Por outro lado, se nós olharmos para o neurônio pintado em vermelho, veja que há uma capa protetora recobrindo o axônio desse neurônio. Esta capa protetora é formada por proteínas e também por lipídios e recebe o nome de bainha de mielina. A bainha de mielina ela é originada a partir de células que são diferentes do sistema nervoso central em relação ao sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a bainha de mielina é formada pelos oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é formada pelas células de Schwann. Assim, a bainha de mielina é um material isolante formado por camadas de membrana plasmática que recobre os axônios. Vamos ampliar esta parte do neurônio para que nós consigamos ver com mais detalhes a bainha de mielina ampliada nesta figura. Perceba então, a bainha de mielina seria esta região que está recobrindo o axônio de um neurônio. Mas veja que interessante, entre a bainha de mielina existe uma região onde o axônio está desnudo. Esta região, que permite o contato do axônio diretamente com o líquido extracelular e, portanto, não é recoberto pela bainha de mielina, recebe o nome de nodos de Ranvier. Vamos ver. Os nodos de Ranvier podem ser definidos como o espaço entre as células formadoras de mielina adjacentes ao longo do axônio mielinizado, onde a membrana plasmática axônica fica exposta ao líquido extracelular. Em outras palavras, o nodo de Ranvier é este espaço que vai repetindo ao longo do axônio e que não está recoberto pela bainha de mielina. Além disso, os nodos de Ranvier apresentam uma especialização extremamente importante. Veja o que eu escrevi para vocês. Os nodos de Ranvier apresentam uma grande concentração de canais de sódio voltagem dependente. Então perceba um detalhe, gente. Nesses nodos de Ranvier, nestas regiões, existe uma grande concentração de canais de sódio voltagem dependente. Já sabemos que, se há uma grande concentração de canais de sódio voltagem dependente, isso vai permitir um grande influxo de sódio nas regiões do nodo de Ranvier. Isso é extremamente importante para determinar a velocidade do potencial de ação nos neurônios mielinizados, uma vez que a massiva entrada de sódio no interior da célula vai deixar o neurônio mais positivo, conforme nós já vimos anteriormente. Isso faz com que o potencial de ação seja regenerado nos nodos de Ranvier,
graças ao grande influxo de sódio. E veja um outro detalhe. A bainha de mielina é um isolante. Este isolante vai impedir a perda de sódio do interior da célula. Bloqueando a perda de sódio, isso faz com que as cargas elétricas positivas permaneçam no interior do neurônio. Galera, esses dois conjuntos de fatores facilitam o que nós chamamos de condução saltatória do potencial de ação. O que é isto? A condução saltatória permite que o potencial de ação salte rapidamente de um nodo de Ranvier para o seguinte. E por que isso está acontecendo? Graças à grande concentração de canais de sódio voltagem dependente, mais o fato de que a bainha de mielina é um isolante que impede o efluxo de sódio. Então perceba um detalhe. Em resumo, a rapidez da propagação do potencial de ação nas fibras mielinizadas ocorre por dois motivos. Primeiramente, por causa da presença da bainha de mielina. E outro motivo seria os nodos de Ranvier. Vamos ver em que contribui a bainha de mielina e o nodo de Ranvier. Veja que a bainha de mielina impede a perda de cargas elétricas positivas no interior do neurônio. Isto porque a bainha de mielina é um isolante. Já os nodos de Ranvier apresentam uma alta concentração de canais de sódio voltagem dependente. Essa grande concentração de canais de sódio voltagem dependente facilita o influxo de sódio para o interior do neurônio. Isso vai garantir a condução saltatória do potencial de ação, uma vez que em cada nodo de Ranvier ocorrerá a regeneração do potencial de ação graças ao grande influxo de sódio. Bom, então vamos comparar agora a velocidade da condução do potencial de ação em fibras mielinizadas e também em fibras desmielinizadas. Vamos colocar uma solução hipotética na qual, tanto na fibra neuronal desmielinizada quanto na fibra neuronal mielinizada, ocorreu a geração do potencial de ação no mesmo instante. Conforme nós aprendemos, os neurônios mielinizados apresentam vantagens que vão facilitar a velocidade da condução do potencial de ação ao longo do axônio. Essas vantagens são a presença da bainha de mielina, que atua como um isolante, e também os nodos de Ranvier, que apresentam uma alta concentração de canais de sódio voltagem dependente, facilitando a regeneração do potencial de ação. Dito isso, é possível agora a gente compreender que em neurônios mielinizados, a condução do potencial de ação vai ser extremamente mais rápida em relação a neurônios desmielinizados. Isso porque em neurônios desmielinizados não existe a presença da bainha de mielina, portanto não há o isolamento contra a perda de cargas elétricas positivas do interior do neurônio. Além disso, não há os nodos de Ranvier, portanto não há a regeneração do potencial de ação ao longo do axônio desmielinizado. Mas agora nós podemos também comparar a velocidade da condução do potencial de ação considerando apenas neurônios desmielinizados. Vamos ver que há neurônios desmielinizados, contudo com diâmetros de axônios diferentes. Há neurônios desmielinizados com diâmetros mais calibrosos e outros com diâmetros menos calibrosos. Vamos colocar essa situação hipotética novamente, onde um potencial de ação foi gerado em um neurônio com um diâmetro pouco calibroso e outro potencial de ação também foi gerado, só que agora em um neurônio desmielinizado, porém com um diâmetro de maior calibre do axônio. Veja o que vai acontecer. Após iniciar a condução do potencial de ação, nós vamos ver que nos neurônios mais calibrosos, a velocidade do potencial de ação vai ser mais rápida em relação aos neurônios menos calibrosos. Então,
Entre as fibras desmielinizadas, a condução do potencial de ação é maior naquela com o maior diâmetro. Então, quanto maior for o diâmetro do axônio, mais rápido será a propagação do potencial de ação. Vamos ver agora uma animação a respeito da velocidade da condução do potencial de ação. Vimos que há dois fatores que determinam a velocidade da condução do potencial de ação. Um deles seria a presença da bainha de mielina, que recobre os axônios e, além disso, trabalha como um isolante contra a perda de cargas elétricas. Também vimos que entre a bainha de mielina existe uma região especializada chamada de nodo de Ranvier. No nodo de Ranvier ocorre a grande concentração de canais de sódio voltagem independente. Vamos considerar um neurônio mielinizado e compará-lo com um neurônio desmielinizado. Perceba que ocorreu a geração simultânea de dois potenciais de ação, sendo um potencial de ação no neurônio desmielinizado e outro potencial de ação no neurônio mielinizado. Conforme vimos, o isolamento elétrico da bainha de mielina impede a perda de cargas elétricas positivas. E, além disso, a alta concentração de canais de sódio voltagem dependente nos nodos de Ranvier faz com que ocorra a regeneração do potencial de ação. Esses dois fatores, o isolamento elétrico somado com a regeneração do potencial de ação, causam um fenômeno chamado de condução saltatória do potencial de ação. Isso faz com que a velocidade do potencial de ação seja bem rápida nos neurônios mielinizados, em comparação aos neurônios desmielinizados. Vamos ver agora a velocidade da condução do potencial de ação comparando o neurônio mielinizado em relação com o neurônio desmielinizado. Veja que a velocidade do potencial de ação é muito rápida no neurônio mielinizado em relação ao neurônio desmielinizado. Porém, nós podemos também comparar a velocidade do potencial de ação considerando apenas neurônios desmielinizados. Vamos supor que, novamente, foi gerado ao mesmo tempo dois potenciais de ação. Um potencial de ação no neurônio pintado em vermelho, sendo que este neurônio apresenta um calibre muito fino do seu axônio. Já o neurônio pintado em verde, perceba que apresenta um calibre maior do axônio em comparação com o neurônio pintado em vermelho. Sabemos que, após a geração do potencial de ação, este será conduzido ao longo do axônio até chegar ao terminal axonal. Porém, perceba que, em neurônios com calibre mais volumoso, a velocidade do potencial de ação vai ser mais rápida. Olhe isso acontecendo na figura. Revejam agora a animação da velocidade da condução do potencial de ação. Vamos rever os principais conceitos discutidos nesta videoaula. Bainha de mielina. É uma bainha isolante de proteolipídios, ou seja, de proteínas e lipídios, que reveste o axônio. A mielinização dos neurônios centrais é realizada pelos oligodendrócitos e dos neurônios periféricos pelas células de Schwann.
Nodo de Ranvier são interrupções da bainha de mielina a intervalos regulares ao longo de todo o axônio. Permite a propagação ativa de um potencial de ação por condução saltatória. Os canais de sódio voltagem dependentes na membrana exposta do axônio em cada nodo são uma fonte de corrente que ajuda a propagar o potencial de ação. Isso porque ocorre a condução saltatória. A condução saltatória é a forma de condução encontrada nos neurônios mielinizados, na qual o potencial de ação salta rapidamente de um nodo de Ranvier para o seguinte. Gente, essa foi a minha videoaula a respeito da velocidade da condução do potencial de ação. Espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos. Muito obrigado por assistir a minha videoaula e até a próxima!